Mas uma coisa que eu ia perguntar pro Ulisses, e aí você também pode falar vendo de casa, mas eu queria falar do Mundial, que você tava lá, pelo menos a primeira fase. Eu acho que o Palmeiras me decepcionou no Mundial. Eu esperava mais desempenho, resultado. Eu achei que jogou bem no limite contra o Al Hilal, o Al Ahly, jogou mal contra o Inter Miami, muito mal. Contra o Porto, ok, mas depois a gente viu que o Porto não era tudo isso também, então a gente não sabe exatamente o nível do Porto. Só a gente não ganhou deles, né? É, só a gente, enfim. Eu acho que não teve um grande jogo do Palmeiras. Eu não sei se do estádio você teve a mesma percepção. O Abel até reclamou recentemente, falaram, estão falando que a gente fez um péssimo Mundial e não é verdade, tudo mais. Meio que contestou isso. Eu falei que eu acho que o Palmeiras fez não péssimo, mas fez um Mundial um pouco abaixo do que eu esperava. Sim, mas eu acho assim, aí é uma crítica, aí fala assim, não sou abelista, mas, por exemplo, o time não foi estruturado para o Mundial a partir do final do ano passado. Ele foi sendo montado, quer dizer, durante o semestre. Ele não veio assim de janeiro da preparação da pré-temporada para cá, montando um time forte e falar, o foco é o Mundial. Foi mudando, foi fazendo teste, chegou com alguns jogadores limitados para disputar o Mundial, né? Me desculpe o Vanderlan, mas o Vanderlan não tem... Nossa, eu gostava dele, cara. Nível... Você gostou? Mas ele degringolou muito nos últimos meses. No começo ele mas depois, no final, sofrível. Não sei o que aconteceu com ele. O psicológico pesou, e o time foi capengando mesmo, como você falou. Ele passou a primeira fase do Mundial daquele jeito. O Abel fala que não foi uma decepção por conta do resultado. Porque resultado foi se não fosse aquele gol esquisito que nós levamos do Chelsea, a gente poderia ir para os pênaltis. De repente você disputaria a semi com o Fluminense. Sim, dava pra ir pra seria final. Viável ganhar do Fluminense. E a final depois? E aí a final, tudo bem. Aí quase impossível. Mas então ele analisa sobre esse aspecto. O resultado não foi péssimo, porque nós chegamos nas quartas e por um erro ali, uma infelicidade, caiu fora da semifinal. Então, mas a preparação acho que deixou a desejar. Não montou um time... Assim, algumas contratações poderiam ter sido feitas para... Mas a gente já sabe que ia participar desse torneio faz 4 anos, né? Sim, tempo não faltou. Por isso é que eu não sei se era planejamento financeiro que ainda não estava estruturado, né? Porque a venda do Endrick e do Estevão é mais recente. Esse dinheiro a gente não sabe se pingou de uma vez, se ele vai ser encaixado aos poucos. Quer dizer, tem tudo isso. Que aí é aquele planejamento financeiro que eles falam, não, a gente tem que ter pé no chão, não pode comprar loucamente aí, embora esteja comprando, mas sem ter o dinheiro para pagar. O Mundial você pode analisar sobre 2 óticas. Se você perguntar para os torcedores antes do Mundial, qual que era a expectativa? A minha que não ia passar da fase de grupos. Só não pode cair fora na primeira fase, porque vai ser muito difícil, nós vamos pegar os top da Europa e tal. Então, se passasse da primeira fase, todo mundo já ia estar satisfeito. Aí chegou lá, viu que dava para ir um pouquinho além, que o bicho não era tão grande. E aí por isso que tem essas críticas, que poderia ter ido um pouquinho além. Poderia, mas aí é coisa do futebol, ter tomado aquele gol bobo, igual você falou, né? Contra o Chelsea. De resultado até hoje não. Mas assim, se você perguntasse antes, Palmeiras vai passar tranquilo, sem susto a primeira fase, vai ganhar as oitavas, chegar na quarta. Qualquer um assinava, não, aceito. Tá bom, tá ótimo. Sabendo que ia enfrentar quem? Manchester, Chelsea, Real Madrid, os poderosos. PSG, Bayern. Então todo mundo, né, olhando por essa ótica, ia falar, não, tá ótimo, beleza, se for assim, tá bom. Aí chegou lá, viu que dava para ir um pouquinho a mais, aí agora vem as críticas. Mas podia, mas... Mas não aconteceu. Aí outra coisa, o Manchester saiu antes da gente, cara. O Manchester City foi eliminado nas oitavas. E o Palmeiras foi até as quartas. É coisa mais ilógica. Você entendeu? Então, então, não, eu acho que de resultado foi bom, é o que o Ulisses falou. Eu acho que a gente caiu de pé para um time europeu, que foi o campeão, inclusive, chegamos nas quartas, não demos vexame nenhum. Mas desempenho, eu esperava bem mais, assim. Gente, principalmente contra o Inter Miami. O torcedor do Palmeiras, é o que você falou, a régua tá muito alta. Então, assim, tem uma camada, uma grande parte da torcida, principalmente os mais jovens, que não viram ainda, sabe? Não viveram aquilo que... Cara, assim, eu espero que não viva. Tomara.